geometria de um PVI. Então, guys, imagine um PVI de primeira ordem. Vou pegar aqui um intervalo de definição de algumas soluções. A gente pode pegar, imagine que daqui até aqui seja um intervalo de definição, ou seja, nesse intervalo eu tenho soluções definidas nele. E não só isso, tá? Tem um detalhe. É claro, um detalhe importantíssimo, na verdade, que eu esqueci de comentar. A gente viu que às vezes nós encontramos funções que são soluções da nossa equação, mas essas funções são descontínuas, nós já vimos. Ou melhor dizendo, essas funções você particiona o seu intervalo, o seu domínio em intervalos de continuidade. Não sei se vocês lembram. Tinha uma, inclusive, acho que essa aqui... Não, essa aqui não. Tinha uma que dividia, acho que não lembro. Enfim, nós já vimos que não confundia a função com a solução. Mas nós vimos que nesses casos... lembrei aqui. Nós vimos que a função y igual a 1 sobre x era a solução de uma equação que a gente viu. Uma equação diferencial. Mas para ser solução a gente tinha que restringir ou ao intervalo menos infinito a zero ou ao intervalo zero a mais infinito. Ou seja, quando nós encontramos uma função que é a solução da equação, não é todo o seu domínio que vai ser solução. Então eu normalmente eu separo. Ela vai ser solução nesse intervalo e ela vai ser solução também nesse intervalo, ou seja, duas soluções. Por causa daquela história que todo o meu intervalo de solução ela tem que ser derivável. Então uma coisa importantíssima que faltou eu comentar e está implícito na verdade, é claro que esse x0, já que eu vou aplicar a minha função nesse x0, ele tem que estar no domínio de definição da minha solução. Ele não pode estar fora do domínio de solução. Então quando eu for... Aqui eu vou dar uma interpretação geométrica. Considere o intervalo i que contenha esse x0 lá da condição inicial. Não nem contei o x0. Vou colocar um x0 bem aqui, ó. Imagine que seja aqui. Ele não precisa necessariamente estar no meio. Inclusive, guys, a gente vai ver um exemplo. Eu quero mostrar para vocês. Um exemplo que a gente vai ver daqui a pouco. É de uma equação em que a solução foi uma função que tem esse gráfico aqui. E perceba que, como não tenho continuidade, esse gráfico não é a solução da nossa equação diferencial, de uma equação. Mas a gente vai ver que cada uma dessas curvas é uma curva integral, ou seja, no intervalo até aqui, eu vou ter uma solução. Aí essa função com esse outro intervalo do meio, eu vou ter outra solução, e aqui outra solução. Serão 3 soluções para essa função. Daí a gente vai ver um PVI envolvendo essa função, onde a gente vai ter que restringir a nossa condição inicial, e a nossa condição inicial vai ser só isso aqui. Vocês vão entender melhor quando a gente ver. Mas basicamente, então, vamos considerar um intervalo que contém a nossa condição inicial para fazer sentido. Aqui nesse intervalo, podem passar várias curvas integrais. Então, eu vou desenhar algumas curvas integrais. Imagine que tem essa curva aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Várias curvas integrais. Ok. Dentro dessas curvas integrais, na hora que eu subir esse x0 aqui, eu posso pegar esse x0. Perceba que cada ponto... Eu vou destacar em azul. Cada ponto aqui dessas curvas integrais, nessa linha, são pontos onde o x é o x0. Para cada uma das curvas integrais, eu tenho um valor do y. Aqui eu tenho um y, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. O fato é que para um desses y, eu vou ter que o meu y aplicado, a minha solução aplicada no x0 vai ser o y0. Então imagine, vamos supor por um momento,
que o y0 esteja aqui. Se o y0 está aqui, significa que esse ponto aqui é o ponto x0, y0. É um ponto sobre uma curva integral. Uma curva integral. A curva integral, ela tem a equação que y igual a 1 φ de x, né? Y igual a 1 φ de x. Então, nessa curva integral, o meu y vai ser igual ao y0. O meu y no x0 vai ser igual a y0. Ou seja, essa curva integral que agora eu vou fazer de verde, ela vai ser a solução do meu PVI. Perceba que aqui são membros da família, estão todos membros da família. Por que membros da família? Porque fazem parte da solução. E dentro desses membros da família, tem um deles em que o y no ponto x0, ele vale exatamente o y0. Então, guys, desses membros, essa parte verdinha é a solução do nosso PVI. Então, geometricamente, a gente pensa num PVI assim. Eu vou considerar os membros da família. Dentro desses membros vai ter alguém passando por esse ponto aqui. Se tiver só uma função passando por esse ponto, é a maior maravilha do mundo. Por quê? Porque aí eu tenho unicidade, que a gente vai discutir isso no futuro. Analogamente, a gente tem uma interpretação geométrica para um PVI de ordem 2. Só que no PVI de ordem 2, a gente tem uma exigência a mais. Eu vou fazer aqui o x0. Eu vou fazer aqui em azul o nosso intervalo de definição. Aqui eu tenho várias curvas integrais passando. Aqui normalmente elas tendem a não se interceptar. Claro, vai ter as condições as que se interceptam, mas normalmente elas tendem a não se interceptar. Quando é que elas vão se interceptar? A gente pode debater isso aqui. Se eu tiver uma outra curva integral, muda totalmente, né? Aqui, fazendo isso, aí nesse ponto eu teria duas soluções. Essas duas curvas estão passando por esse ponto. Essas duas curvas satisfazem a equação, a condição inicial. Mas, como já comentou, a gente vai buscar por soluções únicas. E a gente vai ver onde é que tem essas condições. Por que eu estou falando nisso? Porque aqui, na equação de ordem 2, a gente tem uma condição sobre a derivada. Lembre-se que, geometricamente, a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, por mais que eu tenha várias curvas integrais aqui, se eu pegar um ponto x0, y0, por mais que eu tenha vou pegar uma vermelha e vou pegar uma laranja. Por mais que eu tenha mais de uma curva integral passando nesse ponto, a curva que vai ser a solução do meu PVI tem que ter essa inclinação, essa derivada. Derivada, geometricamente, é a inclinação. E aqui, guys, nós temos o quê? Nesse ponto aqui eu tenho essa inclinação. E para essa vermelha eu tenho mais ou menos essa inclinação aqui. Duas inclinações, que são as derivadas. E daí, dentre essas duas inclinações, a que tiver exatamente a do meu problema vai ser a solução da minha equação. Ou seja, primeira ordem, é mais simples ver geometricamente, é a curva integral que passa no ponto. Segunda ordem, eu vou olhar das curvas integrais que passam num ponto, eu vou olhar qual aqui tem a minha inclinação. Isso é interpretação geométrica, guys, ok? É isso e thanks.